Em algum momento do mestrado, eu tenho certeza que algum professor, alguma professora te pediu: agora para essa disciplina vocês vão fazer um artigo teórico. Por um segundo você deve ter pensado assim: o que é o tal do artigo teórico? Eu sei porque eu passei por isso no mestrado. Então hoje, nesse vídeo, eu vou explicar direitinho o que é o tal do artigo teórico, do que ele se alimenta, vamos dizer assim, qual é a cara dele, o que ele precisa ter para você poder, então, fazer com toda a tranquilidade do mundo o seu artigo teórico, seja para uma disciplina do mestrado, do doutorado, seja até mesmo para você submeter para uma revista científica, para um evento. Então acompanha comigo até o final, porque eu vou mostrar aqui na tela um exemplo de artigo teórico e eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai ficar muito mais tranquilo e mais tranquila, sabendo, tendo certeza do que é um artigo teórico, e aí vai ficar muito mais fácil de você começar a fazer o seu. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! A gente já falou aqui no canal outras vezes sobre artigos científicos, o que são artigos científicos, mas muitas pessoas me perguntam: Amália, o que é um artigo teórico? Para que serve um artigo teórico? Qual é a estrutura de um artigo teórico? Como é que eu monto um artigo teórico? Por favor, me ajuda! Calma o coração! Nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que é um artigo teórico, para que geralmente a gente faz um artigo teórico, e mais, eu vou mostrar aqui na tela um exemplo de artigo teórico. E aí eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você organizar na sua cabeça que tipo de artigo teórico você precisa fazer, e mais, saber direitinho o que é um artigo teórico também te ajuda a ler artigos científicos, sabia? Porque ao saber que aquele artigo é um artigo teórico, você já vai saber direitinho qual é a estrutura dele e onde é que você vai buscar as informações mais relevantes daquele artigo. Mas antes de eu começar a explicar tudo isso e mostrar aqui na tela do computador o que é um artigo teórico, para tudo, se você é novo aqui no nosso canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo, a gente deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, na prática, Malho, o que é um artigo teórico? Fazendo um trocadilho bem bizarro, um artigo teórico é aquele que não tem prática. O que eu quero dizer com isso? Um artigo teórico é um artigo que não coleta dados em campo, ele não tem essa etapa de coletar os dados. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de dado, seja dados qualitativos, sejam dados quantitativos. O artigo teórico ele vai trabalhar principalmente com conceitos, vai trabalhar com a literatura. Então a gente poderia dividir, vamos dizer assim, os artigos teóricos em basicamente dois modelos. Eu até sugiro essa divisão, não estou me inspirando em nenhum autor, mas eu sugiro essa divisão dos artigos teóricos. Nós vamos ter os artigos teóricos que fazem uma discussão teórica, e é o exemplo que eu vou mostrar aqui para você hoje, e nós temos o artigo teórico que faz uma revisão do que foi publicado até agora. Então nada mais é do que um artigo de revisão de literatura. E volta e meia a gente tem contato com artigos que só fazem uma revisão de literatura e nos mostram ali uma ideia geral das publicações sobre uma temática específica numa área. Você já deve ter lido algum tipo de artigo de revisão de literatura, e eu já vou te dizer de cara, esse é um tipo de artigo teórico, porque ele mostra ali a discussão da teoria, mas ele não chega a coletar dados no campo, como a gente chama, O que é coletar dados no campo? Fazer entrevista com pessoas, fazer um experimento. Então, todos os artigos científicos que a gente chama de artigos teóricos são artigos que vão ficar só na teoria. E aí, então, ele vai trazer uma discussão dos conceitos, uma discussão dos artigos científicos que já foram publicados naquela área sobre aquela temática, e é um artigo que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente dos artigos empíricos. Calma, em breve a gente vai lançar um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o que é um artigo empírico. Nesse vídeo aqui é específico para artigos teóricos. Tá, Amália, entendi, ok, beleza, mas na prática, qual é a cara desse artigo teórico, Como é que ele é formado, o que precisa ter um artigo teórico? Um artigo teórico precisa ter problema de pesquisa?
Sim, geralmente um artigo teórico também tem um problema de pesquisa. Tanto um artigo de discussão da literatura pode ter um problema de pesquisa ou um objetivo, quanto um artigo de revisão de literatura também vai ter ali ou um problema de pesquisa ou um objetivo. O objetivo vai ser entender, né, de alguma forma ou com alguma especificidade o que aquela literatura, a literatura publicada dentro daquela grande temática está apresentando, quais são as peculiaridades. Aí vai variar um pouquinho de artigo para artigo, eu não tenho como trazer todos os exemplos aqui para você. Mas eu vou mostrar na prática, aqui na tela, um exemplo de um artigo teórico. Eu prefiro trazer como exemplo aqui um artigo que eu publiquei, né? Porque aí ninguém vai me dizer assim, poxa, a Amália foi lá, mostrou meu artigo, né? Nem me perguntou alguma coisa assim, né? Vai que acontece alguma coisa. Então eu vou mostrar um artigo que eu publiquei numa revista científica brasileira em 2017. É um artigo científico que eu apresentei num congresso e depois, então, os editores da revista me convidaram para publicar o artigo. E o artigo está em português. Eu sei que muitos de vocês acabam pedindo para eu trazer exemplos em português aqui no canal. Então eu vou mostrar aqui, esse é o artigo que eu publiquei. O título do artigo é Big Data na Academia, um dos desafios contemporâneos nas pesquisas em marketing. E é um artigo teórico, não é um artigo necessariamente de revisão de literatura sistemática, é um artigo onde eu faço as discussões teóricas sobre o quê? Sobre Big Data. Big Data é um fenômeno relacionado à tecnologia, que está muito envolvido principalmente com a internet. Então, velocidade com que os dados são gerados, a variabilidade desses dados. Nós temos hoje vídeos, áudios, imagens, né, textos, enfim, uma variabilidade muito grande, variedade muito grande. Está envolvido também com volume, uma quantidade muito grande de dados. E esse fenômeno da Big Data geralmente é estudado em outras áreas, principalmente na área da tecnologia. Mas, nesse artigo aqui específico, eu fiz uma discussão sobre os conceitos do Big Data relacionados à academia, ou seja, as publicações científicas na minha área, que é o marketing. Essa foi a discussão teórica que eu fiz. E aí, não necessariamente eu fiz aquela revisão de literatura tradicional, né? Aquela revisão sistemática das bases de dados. Você pode olhar aqui no próprio artigo, não tem um capítulo de método da revisão de literatura, eu busquei em tal base, encontrei tantos artigos, não tem isso. Porque é um artigo teórico de discussão. A ideia aqui é discutir, é apresentar esses conceitos. Então, vou baixar um pouquinho aqui o artigo. Ó, aqui está o resumo à esquerda e aqui à direita, então, está a introdução do artigo na apresentação. E aí vejam que, né, a segunda sessão tem a introdução do artigo, né? Introdução aqui, introdução. O segundo capítulo, a segunda sessão do artigo é o fenômeno Big Data. Então, aqui eu vou explicar o conceito do fenômeno de Big Data. E aí eu apresento aqui os conceitos. Aqui eu trago, então, mais especificamente os conceitos de Big Data na literatura. Depois eu trago os 3, os 5 ou os 8 Vs, porque na época, eu não sei como é que tá agora, porque eu fiz esse artigo em 2016, 2017, mas na época existia entre os autores muita discussão sobre o que caracterizava Big Data, e eles chamavam de 3 Vs, outros autores de 5 Vs e outros autores ainda de 8 Vs. Então eu trago tudo isso explicado. Olha, os autores falam isso, então esse é o primeiro V, o volume. Trago um exemplo de um autor lá, né, sobre essa questão do volume, da velocidade e da variedade dos dados. Depois eu trago, cadê aqui, ó? Até tem um framezinho lá do Scopus. Depois eu falo sobre a velocidade, depois eu falo sobre a variedade, depois eu falo sobre a veracidade, que seria o quarto V. Depois eu falo do quinto V, que vai ser o valor, né? De novo, tudo baseado nos autores que falam sobre Big Data. Depois os outros Vs. E aí eu faço aqui no capítulo 2.3 um link entre Big Data e as possibilidades de pesquisa. Então eu peguei todos esses conceitos de Big Data relacionados à tecnologia e trouxe para a academia. Quer dizer, o que a velocidade dentro do Big Data impacta na velocidade das publicações na minha área, né? O que a variedade dos dados impacta nas pesquisas, nas publicações na minha área? O que o volume, a quantidade ou a velocidade impacta nas publicações da minha área? Então, eu fui fazendo esses links, essa discussão teórica. E aí, aqui, então, na seção 2.4, eu apresento, então, os desafios. Quer dizer, nós temos esse fenômeno, ele está acontecendo, eu
mostrei, né, vamos dizer assim, no texto anterior, que ele realmente existe, ele é possível identificá-lo nas publicações dentro da minha área, e quais são os desafios para nós autores, tendo em vista que esse fenômeno está acontecendo. E aí, inclusive, eu proponho, então, um framework com as etapas da pesquisa e o Big Data. E aí, aqui por último, então, cadê o itemzinho ali? Os desafios da Big Data. E aqui, então, tá o seção 3, que seria considerações finais, onde eu faço um fechamento do artigo. Então, viram, não tem uma seção de método, não tem uma seção de revisão de literatura, não tem uma seção de resultados, porque eu não fui a campo e eu não obtive, de certa forma, resultados. Eu não entrevistei ninguém, eu não fiz coleta de dados, uma pesquisa de levantamento, não fiz experimento, não fiz nada. Eu só olhei para a literatura, busquei autores que falavam sobre o Big Data, busquei autores que falavam sobre as publicações na área de marketing, fiz essa discussão teórica e fiz, então, um artigo teórico. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro com esse exemplo o que é um artigo teórico, e aí, claro, fica muito mais fácil para você, então, começar a montar o teu artigo teórico, se esse é o teu objetivo. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou de saber disso, se clarificou para você, então, o que é um artigo teórico, e, claro, deixa sugestões de conteúdos para a gente trazer aqui no canal. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!